Olá, sejam bem-vindos, eu sou Ifacalê. O nosso canal é uma escola, é um templo-escola, então estamos aqui para fortalecer o desenvolvimento da consciência. O nosso propósito não é contribuir com simplesmente um conhecimento que possa ser aplicado de qualquer forma ou que possa vir agradar apenas ao ego. O nosso objetivo é voltado ao desenvolvimento das consciências e contribuir para que cada consciência possa extrair o melhor da sabedoria ancestral de Fá e de Orixá. E, dadas as primeiras declarações, boas-vindas, que todos possam se inscrever, que possam gostar do nosso canal e continuar acompanhando os vídeos que virão ainda sobre o feminino e sobre tantas outras coisas. O tema de hoje é a terceira parte sobre a importância das árvores no culto feminino. Então, se você está chegando agora, hoje já é a terceira parte, esse vídeo já é a terceira parte. Então, vai lá na primeira aula, na videoaula 1, para começar lá do início, acompanhar todo o processo e sabendo que tudo que nós conversamos aqui é dentro da minha experiência pessoal, do meu caminho sacerdotal, do meu caminho espiritual. E então não estamos aqui para afirmar verdades do que é ou do que não é, do que é certo, do que deixa de ser. Estamos aqui apenas para trazer uma contribuição. E por que é tão importante começarmos esse entendimento sobre as árvores, sobre a etnobotânica ligada ao culto feminino? Como eu já bem disse, as árvores são portais. E são portais que nós utilizamos de diversas maneiras e dentro de diversos fins. Então nós precisamos entender o mínimo necessário desses espaços sagrados, porque toda árvore em si é um espaço sagrado de evocação, de comunhão e de resgate pessoal. Tá? Evocação ancestral, comunhão ancestral e resgate pessoal. Então, as árvores são esses assentamentos vivos. E, como eu já disse na primeira aula sobre as árvores, na segunda aula sobre as árvores, isso faz parte do próprio DNA de iniciados no culto feminino. Todo iniciado estabelece uma relação com alguma árvore de poder em sua relação espiritual e também em sua relação enquanto grupo, enquanto egrégora, enquanto ordem iniciática. Eu lembro que lá na Igbe Faurungã, lá em Goiás, a principal árvore que estava lá dentro era uma árvore que é conhecida aqui no Brasil como locó. Era um iroco mais ligado às tradições Nagovodum, aquele iroco da folha mais fina, enfim, que foi plantado especialmente lá no terreiro, na Ijoifá. Eu não gosto de falar Ijoifá, foi lá na Ibeifá, e também foi plantada uma outra logo na estrada, que era para servir o povo de Orixá daquela região, daquela localidade. Foi levado especialmente por um sacerdote, me perdoem porque eu não lembro o nome do sacerdote, que plantou lá, e lá floresceu esse ziroco, tanto na cidade de Valparaíso de Goiás, como também no templo de Fá, que era lá no bairro Araruama, do Oluocinã, ou do Lefamobaê, Mojubá, Mojubaim, Oluocinã. Então, a nossa relação com o Iroco, assim como acontece com quase todo o povo de Orixá aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, é muito profunda. Mas já aqui no Axé Ganju, no Rio de Janeiro, nós já estamos ampliando essa relação, né, para uma etnobotânica que
fala não apenas das tradições aqui brasileiras, mas especificamente do semiárido, sabe? Do árido, do semiárido, essas árvores que estão presentes, na sua maioria, na Caatinga. E aí nós temos, por exemplo, a Imburana, nós temos a Açucena, que embora não seja uma árvore, mas faz parte da etnobotânica do nosso axé. E por que eu estou falando isso? Porque cada pessoa, na sua individualidade e na sua relação sacra, ela tem ali a etnobotânica que vibra como plantas de poder dentro do seu escopo espiritual, que fazem parte da construção energética da espiritualidade que caminha com a gente, que se desdobra até nós. E isso é só o começo. Então toda iniciada e todo iniciado também no culto feminino, ele vai ter uma árvore de poder, uma árvore que vai evocar a sua Jé pessoal, que vai evocar o Oxô, que há também o Oxô. O Oxô é assim como existe a Jé, também existe o místico dentro do culto feminino, o feiticeiro, vamos colocar assim, dentro do culto feminino. E esse feiticeiro é chamado de Oxô. Tá? Então tem a Jé e tem o Oxô, ambos iniciados dentro do caminho sagrado feminino. Tá? E aí, isso na tradição que nós temos aqui como Gueledé, correto? Então, esses iniciados, eles carregam as suas árvores de poder, a árvore que representa a sua espiritualidade mais próxima. Toda iniciada tem a sua Jé pessoal, a sua feiticeira pessoal. Todo Oxô tem a sua espiritualidade que caminha ali e que caminha com a referência do matriarcado. E aí, na nossa casa, por exemplo, eu já falei em outros vídeos, a primeira árvore que foi evocada foi a Paucá. Não que ela precisasse ser evocada, foi evocada a partir de um encontro nosso. Né? Foi a Paucá. E a outra árvore que igualmente foi consagrada ali com Yami, Yanlá, foi o Ipê branco, que é uma árvore de poder, de Yami. O Ipê branco aqui da Mata Atlântica. É um grupo, é uma espécie da Mata Atlântica, esse Ipê, e não do Cerrado. Então essas duas árvores foram as primeiras evocadas aqui dentro daquilo que gira a nossa espiritualidade. E, obviamente, o Iroko, que tem na nossa casa, também está ali devidamente consagrado, evocado, e é uma árvore que está dentro da energia de Yaunlá. Mas só que a fundamentação passa por todos os assentamentos, por todas as energias da nossa casa. E por que é importante explicar isso? A depender do caminho que uma iniciada ou um iniciado avança, né? A depender do caminho de iniciação que é feito para um neófito ou uma neófita, pode ser que a espiritualidade pessoal, que a Jé pessoal, que o Oxô pessoal que se apresente ali, dentro da estrutura da Ebé, pode ser que traga um Igi Adjobi, que é uma aroeira, como árvore de poder. Pode ser que traga um Igi Ilakossi Ibo, que é a amendoeira. Pode ser que traga o Igi Assurim, que é o pau-brasil. Pode ser que traga um Igi Ogbobô, que é um orobô. Pode ser que traga um Igi Oroigbó, que é a mangueira.
Hã? Então, pode ser até que traga um igi e joju, que é o caju, que é o caju. Hã? Então, não há uma predeterminação. Você se iniciou, seu Odu é esse, a sua árvore vai ser essa. Não, não existe isso. Quando se trata de culto feminino, uma sacerdotisa, um sacerdote, ele pode apontar inicialmente para se estabelecer uma iniciação ali. Mas a própria espiritualidade da pessoa que vai apresentar com a árvore de poder dela, né? A árvore que está mais associada à energia que transcende a essa pessoa. Eu já tive experiência lá em casa, no Goiás, tinha um pé de acocô enorme que eu tinha plantado ali, porque a acocô é uma das árvores importantíssimas do culto feminino. Havia me esquecido do acocô, olha só. Inclusive tem Yami Akoko, Yami Alakoko, né? São árvores importantíssimas no culto feminino, das Yami Alayapupá, importantíssima o acocô. E em determinada ocasião, Yami Akoko se apresentou para um feminino. E naquele mesmo espaço, embaixo daquela mesma árvore, Exu também se apresentou ali. Um feminino que estava começando a conhecer uma relação com Yami. E foi um processo de revelação que não partiu de intermediários, de sacerdotes. Não. O próprio sagrado se manifestou e se apresentou. Não teve intermediação. O sacerdote que fez isso, não. E isso é muito relevante, porque o culto feminino é assim. Sabe? Chega algum momento que o sagrado vem e se revela. Se revela para quê? Para trazer um norte, um curso. Mas, infelizmente, na maioria das vezes que isso acontece, aquela consciência não está à altura para compreender com profundidade a importância daquela mensagem. E muitas vezes são mensagens que nem se desmistificam, nem se explicam ao longo da vida. Porque quando o espiritual encarna a si próprio e se revela numa condição muito profunda para suas filhas ou para seus filhos, é sinal que ali está começando um caminho muito difícil, que vai precisar de uma doação e de uma entrega muito grande daquela pessoa. E por que doação e por que entrega? Porque a doação fala do quê? Da pessoa buscar em conhecer a si próprio, começar a desvendar o próprio caminho, entender a que veio fazer nessa terra, qual é a sua verdadeira missão que foi pactuada por ela e que Yami é a origem dessa pactuação. Então, para saber como conduzir os próprios caminhos para não cair em Elenini. E o que é Elenini? São os infortúnios do esquecimento, porque ao mesmo tempo que o esquecimento é uma dádiva que nos permite recomeçar em nossas vidas, que nos permite repactuar com a prosperidade, repactuar com a felicidade, repactuar com esposas, com filhos, com liderados, com prosperidade, mas Elenini também é os infortúnios do esquecimento. Então perceba que Elenini também está dentro do princípio Ofu e do princípio Osá. Uma vez que tudo é sinusoidal, tudo está girando, uma hora bate no princípio Ofu, outra hora bate no princípio Osá e assim por diante, porque estamos em aprendizado, em evolução.
Então precisamos alcançar uma moderação, alcançar um ponto de síntese. Né? E para isso precisamos aprender a silenciar. O meu Luô, o Luô Sinama, o Jubá Jubem sempre falava, ele me chamava de Luizinho. Ele tinha uma relação muito paterna, muito paternal comigo. Ele me chamava de Luizinho. Ele falava: Luizinho, cara, aprende a observar e agir. Sempre observar e agir. Sempre observar e agir. Sempre observar e agir. Por que observar e agir? Porque observar é arte de silenciar. Silenciar não significa se calar. Se calar é outra coisa. Silenciar é totalmente diferente. Silenciar envolve você esfriar a tua mente, equilibrar o teu corpo, equacionar o teu espírito, para conseguir refletir adequadamente e, com isso, alcançar um planejamento mais equilibrado quanto possível, para, aí sim, investir no direcionamento de uma energia em forma de uma ação, de uma atitude. Então, se eu simplesmente atropelo tudo e tomo logo uma ação, uma atitude, eu estou canalizando uma energia e estou vomitando, jorrando essa energia de qualquer maneira no universo. Então, qual que vai ser o resultado disso? O caos. Por que o caos? Porque o universo ele sempre se ajusta. O universo é sempre predominante. É preponderante e predominante as nossas ações. Porque o universo é íntegro. Nós somos fragmentos. Então, a unidade sempre vai ser preponderantemente maior e unânime sobre a nossa individualidade muito fragmentada. E aí nós somos as inúmeras partículas que precisamos aprender a nos reagrupar numa termodinâmica, uma vez que há uma energia livre em constante movimento. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque no caminho do feminino tudo acontece dentro do Iberê. E todos esses termos, esses conceitos estão ao longo das aulas que estamos avançando até aqui. Então, se você não está entendendo, basta assistir desde a primeira aula que vai ficar tudo mais fácil. Então, no caminho do feminino, o processo se dá pelo Iberê. O que é Iberê? É justamente entender que a vida é o grande rito de passagem. Não adianta. O maior rito de passagem não se dá somente através de iniciações, de pactuações nisso. Até porque a grande maior iniciação, a grande maior pactuação já se dá pela vida em si. Os ritos que acontecem aqui dentro é uma releitura daquilo que já está acontecendo nos princípios universais e dentro das leis naturais. Então, quando nós passamos por um rito de iniciação, é apenas para entender o sentido sacro da vida, o valor sagrado que o nosso tempo tem. E que a nossa natureza precisa se desenvolver e proporcionar esse encontro ainda mais aliançado pela iniciação com a espiritualidade. Mas esse encontro já foi pactuado lá atrás, antes do nosso encarne. Então aqui é apenas uma reafirmação, é a gente ratificar aquilo que a gente já comprometeu a cumprir, a fazer e a tornar um legado aqui na Terra. Então, todo o processo de Xefá, Itefá, Daxé, todo o processo de Idoxu Orixá, Bibá Orixá, seja qual for, é só uma reafirmação daquilo que já aconteceu ainda no Orum, ainda no plano espiritual, entre nós e a nossa espiritualidade. Tá bom? Então é resgatar uma memória ancestral. E voltando aqui, para as árvores. E aí as árvores representam justamente esse elo.
que contextualiza esses acordos os quais são relembrados com as iniciações, mas que são apenas relembrados e endossados com as iniciações, uma vez que esses acordos já se deram pelo Iberê. E o que é o Iberê? O Iberê é justamente o processo de nascimento, transformação e morte. Nascimento, transformação e morte. Nascimento, transformação e morte. Esse é o grande ebó. O grande ebó, o grande sacrifício, ebó, dentre várias semânticas, vários significados. Ebó significa sacrifício. Então, o grande ebó qual é? Viver. O grande ebó é viver. E a vida física, a vida terrena, está materializada no quê? Nas árvores. Enquanto a transição da consciência, a transição do espírito, está materializado do quê? Representado no quê? Nas águas, nos rios. E aí nós temos as árvores que representam o caminho hereditário, a evolução da jornada ancestral. E temos os rios que representam o quê? A transcendência da consciência, a sublimação do espírito, a evolução, né, da nossa jornada. E aí nós temos as árvores e os rios representando o que? Juntos. A síntese. O plano que contextualiza a nossa essência. E são essas divindades que representam essas encostas, esses encontros das florestas com os rios, que foram as mais deturpadas. Por que deturpadas? Oxumaré. Oxumaré, o cinturão de Dan foi destruído. Né? Hoje, o culto ao Xumaré em terras Fon, em vista do que foi no passado, está totalmente reduzido. Aqui no Brasil, o Xumaré é muito mal trabalhado dentro da grandeza e da potência que é esse orixá, que é esse Vodum e também o orixá. Vamos lembrar que Benin, no antigo Império do Benin, e Oió, eles se uniram, né? Basta vocês pegarem a história de Xangô, que fala de Elenpue e Yatorossi. Tá? Então houve uma união, né, de impérios. E nessa união, os cultos ali dialogaram entre si. Cultos de origem Fon e cultos de origem Yorubá. Eles dialogaram entre si, correto? Busquem também pela história do bronze, as máscaras de bronze, os escultores, que aí vocês vão ver também esse intercâmbio. Então nós temos, né, por exemplo, Ologun Adé, um dos grandes guerreiros que ao longo da história é considerado como um dos netos de Oduduwa, com direito ao trono, que fundou uma das cidades ligadas a Ketu, né? E que o culto no Brasil sofreu inúmeras deturpações. Ologun Odé, ao ser considerado muito mais dentro de uma questão sexual, porque as pessoas não estão preparadas para entender sobre espiritualidade africana fora do pensamento ocidental. Então, a espiritualidade africana, comparada ou analisada dentro da filosofia ocidental, gera inúmeras deturpações. Isso aconteceu, infelizmente. Então, o culto ao Ologun Odé também foi outro culto extremamente prejudicado. Então, todas essas divindades que representam
a síntese, que representam a união, imanência, transcendência, floresta, água, representa, né, saberes que comprometeriam autoridades ou estruturas de poder, porque não é apenas o caminho do masculino reinante, governante, e nem apenas do caminho espiritual do feminino numa supremacia energética. É um encontro, e esse encontro é para promover um equilíbrio, e todo equilíbrio não pode ser a partir da subjugação de consciências, conforme nós temos hoje em escala globalizada. E é óbvio que o culto dessas divindades que representam essa relação tão profunda com o sagrado feminino está prejudicado. Vai ser prejudicado. É claro que vai. Né? E aí nós temos que levantar sim essas questões, buscar sim cada vez mais, a partir do momento que esses ancestrais divinizados se revelam, temos que buscar sim cada vez mais conhecimento e ferramentas, e eu espero que esse vídeo possa encorajar as pessoas que têm esses encontros, mas que não sabem exatamente como alcançar, como desenvolver, mas acreditem naquilo que vocês recebem, por mais que essas explicações não tenham vindo de algum sacerdote ou sacerdotisa. Porque quando a gente recebe alguma coisa diretamente do sagrado, a gente precisa ter uma luta sim para buscar por essas respostas. E tenha nas árvores, mesmo que você não entenda nada, mas tenha naquela árvore que está no quintal da tua casa, e que por isso mesmo já tenha energia familiar, sabe? Busque naquela árvore que está na tua comunidade, naquela vizinhança, busque estabelecer uma relação espiritualizada, porque em algum momento, se isso for genuíno, aquele portal vai se abrir e vai chegar como algum tipo de mensagem até você. É muito comum dentro do caminho do feminino, volto a dizer, a gente até informar quais seriam as árvores de poder de uma iniciada ou de um iniciado, mas ao longo da trajetória, à medida que essa doação e a entrega, conforme eu disse aqui, vinha a própria espiritualidade falar, olha, tá tudo certo aqui, até aqui, mas você vai crescer ainda mais se você for para aquela energia ali, que aquela árvore ali pode te proporcionar. Então isso nós devemos aprender a ter essa não é malícia a palavra certa, mas a gente precisa aprender a ter essa sagacidade, sabe, de entender os recados que a espiritualidade nos traz e usar esses recados com muita responsabilidade e discernimento, porque quando não há responsabilidade e discernimento, à medida que esses portais vão se abrindo e a nossa moral não é acompanhada dentro de um sacrifício genuíno de mudança, é onde de uma hora para outra a gente vê pessoas se perdendo completamente, de inúmeras formas. E o que é mais infeliz e mais triste, botando a culpa no sagrado. Ah, eu mexi com aquela coisa, ou fulano mexeu com aquilo e ficou louco. Ficou louco não foi porque mexeu. Caiu doente não foi porque mexeu. Foi porque começou a ter portais abertos, mas não cumpriu com seu iberê, com seus ritos de passagem. Não cumpriu com o sacrifício necessário para o seu amadurecimento espiritual, consciencial, moral, pessoal, humano. E aí que mora o perigo do culto feminino. Porque essas energias são acessíveis sim. Estão acessíveis. Mas exige um preço alto. E esse preço alto é qual? É o nosso sacrifício para que consigamos nos libertar de nós mesmos. Então, se você viu esse vídeo e gostou, conseguiu chegar até aqui, seja bem-vindo. Se inscreva para ficar atento e receber a notificação do próximo vídeo que virá. Axé.